todo o estímulo que você recebe, ou seja, palavras ouvidas, sensações obtidas por meio da sinestesia, né? Ou seja, das suas mãos, do seu tato, né? Os cheiros que você recebe por meio do seu olfato, os sabores por meio do paladar, tudo, as imagens que você contempla com seus olhos, tudo isso são estímulos, né, que você recebe pelos seus canais receptivos, né, que são, de novo, tato, paladar, olfato, visão e audição, tá? Então você recebe por meio desses canais os estímulos do mundo e à medida que você vai recebendo esses estímulos, eles estão sendo registrados automaticamente na memória e em forma de registros psicossemânticos já com a sua própria interpretação, que foi influenciado por uma coisinha chamada história intrapsíquica. Ao longo da sua vida, várias coisas são registradas automaticamente na sua memória. E esses registros automáticos que vão sendo impressos na sua memória vão compondo a sua história intrapsíquica. E a sua memória ela é composta de dois tipos. Você tem dois tipos de memória, né? Vamos esquecer um pouco aquele negócio de memória de curto prazo, de trabalho, de longo prazo, que a psicologia também ensina, né? Na teoria multifocal você só tem dois tipos de memória. E eu basicamente achei mais interessante essa ótica do Augusto Cury de ter somente esses dois tipos de memória, que são a memória de uso contínuo, né? Que digamos que seja a mesma coisa que a memória de curto prazo e trabalho da psicologia, e a memória existencial, que também seria a memória de longo prazo, né? Equivalente à memória de longo prazo da psicologia. O que muda é que a psicologia, ela, por exemplo, não estudou, né, no caso, as teorias tradicionais de psicologia que a gente aprende, ela não estudou a forma como a leitura é feita, né? Quem trouxe isso foi a teoria multifocal. Então, bom, para não confundir você, nós temos esses dois tipos de memória, né? A memória de uso contínuo e a memória existencial. Na memória existencial é arquivado as RPS que diz respeitam a sua história, tá? Os acontecimentos da sua vida, enfim. E na memória de uso contínuo a gente tem RPS que registram coisas mais supérfluas, mais simples, coisas que você precisa usar no seu cotidiano, que são endereços de rua, números de telefones, enfim, todas essas informações que são mais truncadas, que são mais curtas e que são mais utilizadas com frequência. Então, a partir do momento que essas RPS elas estão lá, elas são lidas pelo o fenômeno de leitura virtual da memória, e o que acontece? Acontece que daí nascem as cadeias de pensamentos essenciais. E até aqui esses processos são inconscientes. Depois é que chega os pensamentos dialéticos e antidialéticos, que são processos conscientes, tá? Então, depois nós temos aí o fenômeno, por exemplo, do autofluxo, que que basicamente é o fenômeno que eu mais gosto. Eu achei incrível, né, essa questão do autofluxo. Bom, vamos lá. Essa parte é legal. O que acontece? A energia psíquica, ela é exatamente o que gera a movimentação dentro do teu cérebro. Né? Para que você tenha pensamentos, para que você tenha transformações de energia emocional, né? Ou seja, manifestação das suas emoções, para que essas coisas aconteçam, é necessário que tenha fluxo de energia psíquica que deriva do nosso próprio corpo, como Freud definiu na psicanálise. Então, o nosso corpo ele recruta, ele transforma energia psíquica, e essa energia psíquica se torna responsável pelo fluxo da psicodinâmica. O que